Meu nome é Benedita, sou advogada há 15 anos, especialista em gestão de planos de saúde, mentora de advogados, criadora do curso Advocacia na Prática e da mentoria Destravando Sua Advocacia. E esse canal teve o objetivo de ajudar jovens advogados que talvez estão meio perdidos, não sabem qual área ainda que querem seguir. Para você que talvez trabalha em regime CLT ou é associado de um escritório, tem interesse em destravar sua carreira autônoma, então esse canal, essa página foi criada com esse objetivo. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Tatiane, da Peixoto Advocacia. Ela é uma advogada atuante há muitos anos aqui em Atibaia. Conheci ela recentemente, mas a gente já se conectou. Por isso que eu falo, live conexões. Por conta disso, porque as conexões é que fazem com que a gente cresça como pessoa e como profissional. E é interessante a área dela, a gente vai falar muito, vamos falar sobre passado, sobre presente, sobre futuro e vamos falar também de uma área que ela é especialista, que eu não conheço muito e por isso eu vou fazer bastante perguntas, talvez as perguntas que você também gostaria de fazer. A doutora Tatiane, ela é especialista em planejamento sucessório, proteção patrimonial e holding familiar. Olha, holding familiar, que chique! E eu quero aprender também junto com vocês sobre essa área. Quem sabe você que está aí pensando em que eu vou fazer uma especialização ou talvez entrar em contato com a doutora Tati depois e bater um papo, querer fazer uma parceria. É esse o objetivo desse nosso encontro. Então, para quebrar o gelo, por isso que eu estou falando assim mais calminha, a doutora Tati está ansiosa nesse momento, que eu peguei ela no laço, meio que no laço, então ela tá ansiosa, meio tensa, é normal, né, gente? Então vamos lá. Doutora Tati, queria que ela se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, por que você escolheu a área de direito, conta um pouquinho pra gente. Olha, eu quero agradecer pelo convite, né, e pela parceria que firmamos, né, para 2025 estarmos trabalhando como parceiros de negócio, ampliando os nossos escritórios, ela com o escritório dela, eu com o meu. Estaremos trabalhando e desenvolvendo um trabalho em parceria aí para ajudar as pessoas, né, em diversas questões jurídicas. Então eu agradeço já pelo convite e pela proposta desse trabalho lindo que você vem desenvolvendo. Parabéns! Olha, eu na verdade, eu comecei a minha trajetória no direito quando eu fiz o curso do ensino médio com um técnico. Eu fiz técnico em administração de empresa. Então, dentro do currículo de administração, do técnico de administração de empresa, teve uma matéria que era direito do trabalho, dentro do técnico, e direito empresarial. Então, eu tive dois professores que ensinaram e plantaram a sementinha no meu ensino médio, do direito do trabalho e direito empresarial. E quando eu concluí o curso, eu falei, eu quero fazer direito, né? Eu tinha passado por diversas áreas na questão de empresas, né? Por diversas áreas. Só que a minha família tinha alguns imóveis de aluguel. Então eu sempre fiz contratinho na época da datilografia, era os contratinhos prontos, eu fazia os contratinhos, comecei fazendo contratos de locação com 13 anos. E depois fiz o técnico em administração. Quando eu fiz o técnico, eu falei, não. Eu formei o técnico em 99 e entrei na faculdade em 2000. Eu falei, não, eu vou fazer direito. Eu sou formada pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, né? Eu me formei em 2004, passei na OAB em 2005 e fiz algumas especializações durante a minha carreira, né? Então eu comecei a trabalhar muito na área de direito imobiliário, direito civil, questões envolvendo patrimônio, questões envolvendo empresas, administração de empresas. Então trabalhei um pouco com direito empresarial, eu fiz algumas coisas em direito empresarial. E eu fiz o curso de técnico em transações imobiliárias. Eu tenho o CRES, também tirei o CRES e trabalhei também em gestão de imóveis.
E isso eu fui trabalhando nessas áreas. E aí eu fui a cada dia mais, cada trabalho que eu fui desenvolvendo, eu fui me especializando em verificar o que era possível fazer antes da pessoa falecer. Então a pessoa tinha um patrimônio, né? E tinha os herdeiros às vezes não sabiam o que fazer com o patrimônio. E eu comecei a fazer esse trabalho de direcionar o patrimônio dos meus clientes, empresários, donos de imóveis, donos de diversos conglomerados de empresas, e às vezes até um cliente no particular que tinha um imóvel e tinha os herdeiros, e ele queria evitar as brigas, as discussões que advêm de um inventário. Falando nisso, fazendo uma parte aí, as pessoas podem confundir. Qual que é a diferença entre a pessoa morreu, tem que fazer um inventário, ou tem que fazer uma leitura do testamento, e nesse caso do planejamento sucessório, como que funciona? Qual que é a diferença? A diferença, então, na verdade, assim, toda pessoa que tem um patrimônio, geralmente ela tem um herdeiro, né? E o que acontece? Quando ela morre, ela tem que transmitir, se ela não faz um testamento explicando como vai ser a divisão desses bens, ela vai ter que abrir um processo de inventário para transmitir essa propriedade para os herdeiros. Ocorre que o inventário, ele é custoso, ele tem custos muito altos, impostos, taxas judiciárias, advogados que você tem que pagar. E às vezes o que acontece? O herdeiro recebe o bem e ele não tem dinheiro para pagar o inventário. Porque assim, o pai construiu a duras penas, trabalhou, suou, guardou dinheiro, criou patrimônio. O herdeiro vai receber aquilo de mão beijada. Então ele às vezes ele não tem nem noção do que fazer. E a minha advocacia começou a trabalhar nesse sentido do que eu via muitos herdeiros que chegavam no meu escritório para fazer um inventário, ele perdia o prazo do inventário dos 30 dias e já tinha uma multa para ele pagar quando ele entrasse com o inventário fora do prazo. Começou aí o custo dele. Ele tinha que recolher as custas, ele não tinha o dinheiro para recolher as custas. E ele acabava atrasando os IPTU, né? Todos os impostos do imóvel ele não pagava. E quando ele chegava no escritório para resolver a questão dele, ele estava sem dinheiro. E ele acabava tendo que vender o imóvel dele a preço de banana. Ele dilapidava o patrimônio que foi construído pelos pais, pelos avós, de anos de trabalho e dedicação, e ele acabava vendendo a qualquer preço. Porque às vezes ele precisava do dinheiro daquele imóvel para se alimentar.